Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, tá? Dia 17 de setembro, a gente segue aí o planejamento, a programação do Coringão. Peço que vocês se inscrevam, deixem o like, sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, tá? Todos os links aqui na descrição para vocês, rapaziada. Vamos pra cima, certo? Corinthians ainda no clima da classificação para a final da Copa do Brasil. Só que a gente jogou quinta, tivemos ontem, hoje, amanhã já tem jogo fora de casa pelo Brasileirão, tá? Então a gente tem aí essa programação aí bem curta, tá? Essa programação aí bem puxada para a equipe do Corinthians. Vou trazer aqui as atualizações para vocês. Obviamente, tá, seguindo aí o que o Corinthians vem fazendo durante esse ano todo, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram apenas um trabalho regenerativo, tá, na parte interna do CT. Olha, um trabalho de academia, mais tranquilo, bem leve mesmo. Os demais jogadores foram a campo, tá? Um trabalho aí com a comissão técnica. O Vitor Pereira realizou um trabalho em campo reduzido, certo? Realizou um aquecimento, depois um trabalho. Um treino de movimentação ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações. Mais uma vez, um treino de finalização. Mais uma vez, tá? Apenas 2 jovens da base complementaram aí o elenco para as atividades, o Léo Maná e o goleiro Cauê, tá? E aí o Corinthians tem mais um treino hoje, teve, né, mais um treino hoje cedo, e aí já viajou para Minas Gerais para enfrentar o América Mineiro amanhã às 18 horas lá na Arena Independência, rapaziada. Então, essa daí é a programação do Corinthians. E aí, vou até trazer para vocês aqui a sequência de jogos do nosso clube. A gente pega o América amanhã, dia 18. Depois só pega o Atlético Goianiense em casa, dia 28. Então são 10 dias sem jogos. 10 dias. Certo? Então, mais uma vez, a gente vai ter tempo aí para trabalhar o nosso elenco, para trabalhar a recuperação dos jogadores. Apesar de ter a decisão da Copa do Brasil e, na sequência, um jogo do Brasileirão, depois a gente vai ter um tempo aí mais tranquilo, uma semana e meia, né? A gente joga no final de semana, passa uma semana completa, só joga na outra quarta-feira contra o Atlético Goianiense, tá? Essa daí é a programação da equipe do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Cadê? Qual que era a próxima? Essa daqui me deixou muito feliz, tá? Muito feliz. Eu vi até uma foto aí na rede social do Corinthians. Uma foto do Duílio com os 3 treinadores das categorias aí de futebol. O Vitor Pereira, o Arthur Elias e o Danilo. O Danilo, técnico do Sub-20, chegou na final do Brasileirão. Vai jogar agora dia 25. O Arthur Elias, técnico do feminino, chegou na final do Brasileirão. Pega o Inter fora e aí dia 24 o Inter em casa. E de volta. O Sub-20 é só final única, o feminino e de volta. E o Vitor Pereira na final da Copa do Brasil, dias 12 e 19, tá? De outubro. E aí a gente não sabe se o primeiro jogo é aqui, na Arena, ou lá no Maracanã. O sorteio acontece terça-feira, tá? Eu tinha falado de segunda, eu confundi. É terça-feira o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. Então, assim, fazia muito tempo, tá? Que o Corinthians não conquistava esse triplete. Essa chegada aí em 3 finais, em 3 categorias diferentes, tá? Então, assim, parabéns. Tá? Parabéns aí a todas as categorias, o masculino, ao feminino e ao sub-20 por essa conquista de verdade. De verdade, deixa a torcida muito feliz, muito feliz. É um trabalho aí que tem um planejamento, que tem aí toda uma preparação e o resultado a gente tá vendo dentro de campo. Agora a gente tá começando a ver algum resultado, tá? Então, assim, há quanto tempo que você não imagina? Pô, o Corinthians está na final do Brasileirão Feminino, final da Copa do Brasil, final do Sub-20 do Brasileirão também, tá? Então, assim, parabéns aos 3 treinadores e às 3 equipes, né? Os 3 elencos aí que conseguiram essa vaga e tomara, né, que com 3 títulos. Essa é a expectativa da nossa torcida. Quero saber a opinião de vocês. Bom, e até por isso, o Corinthians anunciou que esse final de semana
vai fazer alguns reajustes na plataforma do fiel torcedor. Tá? Então, hoje está fora do ar e amanhã estará fora do ar também. Só volta na segunda-feira. E aí o Corinthians disse que na segunda volta com muitas novidades, tá? Sobre os ingressos aí para essas finais. Primeiro do feminino, depois do sub-20, tá? Dias 24 e 25. 24 e 25. Mais uma vez os torcedores sofreram com a instabilidade da plataforma. Pro jogo aí contra o Fluminense, teve muita gente que entrou no site, não carregou. Quando carregou já não tinha mais ingresso. Tá? Então a plataforma cai, sai do ar, não sei o que. O Corinthians disse que tá fazendo alguns ajustes, tá? Colocou até aqui, ó. A plataforma do fiel torcedor estará indisponível para manutenção. Tá? Não sabemos aí quais novidades serão implantadas dentro da plataforma, mas a gente aguarda uma melhoria, né? Porque piorar é difícil. É difícil. Piorar a plataforma do fiel torcedor é bem difícil. Lembrando que o Corinthians ultrapassou aí a marca de 100 mil membros, tá? Como fiéis torcedores. E dentro da arena, pô, o recorde aí esse ano é 45 mil pessoas. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, assim, muitos torcedores estão assinando aí o fiel torcedor e estão ficando irritados porque não conseguem ingresso. Muita gente me manda mensagem: John, como que eu faço se eu quero assistir Corinthians e tal tal dia eu quero... Como que eu faço? Rapaziada, eu oriento a virar fiel torcedor, só que, mesmo assim, não é garantia de que vai conseguir ingresso. Porque existe o sistema de pontuação, tem toda uma política aí que rege o fiel torcedor. Só que aí você chega na porta do estádio, tá? Você desce na estação Itaquera, já tem um monte de cambista com ingresso. Cambista consegue a rodo. Agora o torcedor que vai para assistir é difícil. Comentem aí a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora eu queria trazer aqui uma declaração do Fernando Diniz, tá? Fernando Diniz, técnico aí do Fluminense, sobre o Vitor Pereira. Achei bem bacana essa declaração do Fernando Diniz. Ele falou o seguinte, ó: o Vitor Pereira é um treinador que eu adoro, gosto muito. Gosto dele nas entrevistas, você vê quem ele é, fala com uma certa simplicidade. Uma pessoa que não entende, uma pessoa que não é do futebol, entende tudo o que ele está falando. Ele não coloca enfeites, tem uma ideia de jogo clara. Esse cara é um bom treinador, independentemente se ele ganhar ou não. E se ele não ganhar, não tem problema. Pra mim, ele é bom, tá? E aí um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Essa fala do Diniz foi de uma semana antes da semifinal agora da Copa do Brasil. Tá? Não é uma fala recente, não é, o Diniz perdeu pro Vitor Pereira e tá... Não, ele falou antes. O Diniz poderia ter classificado, poderia ter acontecido qualquer coisa. E ele elogiou o Vitor Pereira. Então, assim, tem muitos torcedores aí que não gostam do Diniz, não... Enfim, respeito todas as opiniões. Não acho que o Diniz tem o perfil do Corinthians, tá? Não acho. Acho que ele deu uma ideia de jogo também interessante, tá, para alguns times, só que ele precisa de um elenco também na mão. Não foi o que aconteceu no Fluminense, aí a torcida do Fluminense já se vira contra ele e tudo mais, enfim. É um problema do Diniz com o Fluminense, não é do Corinthians, mas assim, achei bacana, tá? Achei bacana e concordo principalmente com o que ele falou. Você vê nas entrevistas, ele é muito claro com o que ele tá falando. Realmente, uma pessoa que não é do futebol entende o que o Vitor Pereira quis falar, tá? Entende. Então, assim, bacana, tá? Achei bacana essa declaração do Fernando Diniz. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o Maicon, nosso volante, se reapresentou junto com a equipe, tá? Ontem, e o Maicon iniciou a transição no campo. Pra mim, uma notícia, pô, maravilhosa. Maravilhosa, sensacional. Algo que a gente esperava aí há um bom tempo, desde a lesão dele, né? O Maicon já tá fora aí, fazem 10 jogos, desde que ele se machucou aí pelo jogo de ida da Libertadores contra o Flamengo. Sofreu uma fratura em 2 partes do pé, tá? Então quebrou aí 2 partes do pé dele, por isso que é uma recuperação mais lenta, certo? Mais de um mês que o Maicon está fora. E a questão iniciou a transição no campo. Tá? Iniciou a transição no campo.
Vale ressaltar que para amanhã não vai para o jogo, obviamente, agora que ele iniciou a transição. Mas para o dia 28, daqui a 11 dias, 10 dias, a expectativa é que o Maicon esteja à disposição. Para ser titular, acho difícil. Acho que ele vai entrar no decorrer da partida. Só que aí a gente tem um ponto interessante. O Corinthians joga amanhã dia 18, joga depois dia 28, então essa janela aí de 10 dias, para o Maicon se recuperar e estar à disposição. E aí a gente vai ter, contando esse jogo contra o Atlético Goianiense, que é do dia 28, 4 partidas antes da final da Copa do Brasil. Dia 28 joga, dia 1º de outubro joga, dia 4 de outubro, dia 8 de outubro, e aí a final dia 12. Tá? Primeiro jogo da final dia 12. Então o Maicon teria esses 4 jogos para se preparar para a grande final. Para o jogo contra o dia 28, é a expectativa de retorno do Maicon. Agora, para a final dia 12, a presença dele é garantida. Tá? A presença dele é garantida quanto a essa lesão, né, no caso. Ele já vai estar recuperado para o jogo do dia 12. Para mim é um retorno excelente para a equipe do Corinthians. Sabe por quê? Porque o Duqueiroz não vem numa boa fase. Tá? Não vem numa boa fase. E aí, para mim, o meio-campo do Corinthians ficaria Fausto, Maicon e Renato Augusto. Tá? Para mim, seria esse o meio-campo do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Com o Maicon 100%. O Renato tem desse tempo para se preparar. Essa janela aí de 10 dias, tá? Depois a gente tem 4 jogos que dá pra gente ir condicionando esses jogadores. Tá? Então assim, acho que é um tempo bom de preparação. Obviamente que não é só o Corinthians que vai se preparar, tá? O nosso adversário também, os nossos adversários vão se preparar. Jogo contra o Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Atlético Paranaense. E aí, a grande final, dia 12 de outubro. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Acham que o Maicon deve ser titular com o Duqueiroz ou com o Fausto Vera no meio-campo do Corinthians, rapaziada? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, participou, foi um dos convidados aí do podcast Hoje Sim, do Kleber Machado, né, narrador aí da Globo. Falou bastante sobre o Corinthians, sobre alguns assuntos, e um dos assuntos foi Vitor Pereira. Vitor Pereira fica, Vitor Pereira sai. O Roberto de Andrade falou o seguinte: pela pessoa dele, o que ele achou aqui no Corinthians, isso dito por ele, o carinho recebido, a forma que conduzimos o trabalho com ele, está completamente feliz. Ele disse que nunca trabalhou em um clube onde foi tão bem recebido. A gente percebe que ele quer, mas também não está na mão dele. Tem que conversar com a esposa, filhos, tudo para resolver. Ele também acha que quer, mas também não pode afirmar. É um problema delicado e temos que respeitar. Roberto de Andrade falou, a gente percebe que ele quer, mas não está na mão dele. Ok. Aí depois, ele também acha que quer, mas não pode afirmar. Então assim, ao que tudo indica, o desejo do Vitor Pereira é continuar aqui no Corinthians. Mas existe uma questão familiar, tá, que não está no controle dele, como o próprio Roberto de Andrade falou. A gente percebe que ele quer, mas não está na mão dele. Tá? E aí o Roberto de Andrade complementou. Ele teve uma conversa conosco e prometeu que vai resolver isso o mais brevemente possível, até para deixar o clube à vontade. Não podemos esperar uma decisão no final do campeonato para correr atrás. Esse é um ano atípico. O campeonato acaba em novembro e vamos voltar nos meados de dezembro, começando a pré-temporada para o início de janeiro. Então, temos que estar com tudo definido. A gente lembra aí que tem a Copa do Mundo no fim do ano. Então os campeonatos vão acabar antes da Copa. Durante a Copa já começa a pré-temporada. Então assim, para você começar uma pré-temporada durante a Copa, você já tem que ter seu técnico definido antes. Por quê? Para na hora que chegar o dia da apresentação dos jogadores, o Corinthians já ter contratado os jogadores que vai contar para 2023. Não dá para chegar, começa a pré-temporada em dezembro, aí que vai atrás de um jogador. Aí o cara chega já no meio da pré-temporada, já pra iniciar. Loucura. Loucura, tá? Não dá. Então assim, até nesse sentido, pela questão do tempo de planejamento e tudo mais, Vitor Pereira falou que vai conversar com a família dele, entender essa situação, pra já bater um martelo. Seja
com um final positivo ou negativo para essa situação. Se ele fica ou se ele sai, ele já vai bater o martelo. Inclusive, acho que antes da final da Copa do Brasil, tá? Acho que antes. Acho que ele não vai esperar a final da Copa do Brasil. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Ó, a declaração do Roberto de Andrade. Ele quer ficar, mas não está na mão dele. Comentem aí, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!